E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus lhe alcance. Vamos juntos continuar aqui a nossa meditação. Vocês podem beber o meu cálice? É a pergunta, título do nosso estudo de hoje. Obrigado por estar aí comigo todos os dias. Continue compartilhando esse vídeo, porque assim nós iremos juntos pregar o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, os discípulos tinham muito que aprender com Cristo, né? Eles estavam ali aos pés de Cristo, ouvindo as pregações, vendo como Jesus reagia aos diversos estímulos e conflitos. Tudo para aqueles discípulos era um aprendizado. Mas Jesus deixou claro, de maneira específica, à medida que se aproximava de Jerusalém, o que aconteceria a ele lá naquela cidade. Verso 32 do capítulo 10 diz: Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiram, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Eu não sei de que maneira o Senhor Jesus poderia ser mais claro do que foi aqui nessas palavras. Mas você vê como que o ser humano é. Aquilo que a gente não quer ouvir é muito fácil a gente ignorar. Não era uma realidade para a qual os discípulos estavam se preparando, nem a desejavam. Eles não queriam de maneira nenhuma isso, Jesus sendo crucificado e morto, muito pelo contrário. Eles desejavam que o Senhor Jesus chegasse ao apogeu, sentasse no trono de Davi e liderasse Israel na luta contra os seus inimigos romanos. Era isso que eles esperavam. Haveriam de redimir Israel. Não era que Jesus fosse crucificado, fosse açoitado, fosse cuspido, maltratado. Não, de jeito nenhum. E morto. Então eles ignoraram completamente. Olha só como eles ignoraram. Não falaram nada, não perguntaram nada, não reagiram nada, mas pelo contrário, chegaram lá, Tiago e João, e fizeram-lhe uma pergunta para Jesus. Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha que pergunta, olha que pedido, né? Senhor, quando o Senhor subir ao trono, nós queremos ser o braço direito e esquerdo do Senhor, ou seja, queremos estar bem próximo, queremos ter mais influência que os demais. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Não sabeis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? O que está se referindo aqui? O cálice seria o seu sofrimento. Você está disposto a sofrer o que eu vou sofrer? E o batismo? A sua morte. Né? Lá em Romanos 6, versículo 3 diz: não ignoremos o fato de que fomos batizados com ele na morte, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, o seu batismo seria a sua morte. Você, João, você, Tiago, está disposto a sofrer o que eu vou sofrer fisicamente e morrer como eu morri? E eles, diz a Bíblia, que sem entenderem, disseram-lhe: podemos. Aí o Senhor Jesus, então, faz aquela profecia a respeito deles. Aí ele diz assim: bebereis o cálice com que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Ok. Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Está lá em Atos, capítulo 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Foi o primeiro apóstolo a dar a vida porque era cristão. João não morreu, mas foi exilado. Foi perseguido, foi exilado. Sofreu como Jesus sofreu também. Eles não sabiam o que estavam pedindo ali. Não sabiam. Mas o Senhor Jesus disse que eles passariam por aquelas situações probantes, difíceis, né? Muito bem. E aí os outros discípulos, porque foram somente João e Tiago que fizeram esse pedido. Os outros discípulos, diz a Bíblia que eles ficaram indignados, irados contra Tiago e João por ter pedido aquele disparate, né? Feito
aquela sugestão, né? E aí o Senhor Jesus aproveitou essa cena para ensinar aí a verdadeira grandeza. Ele diz assim, ó, quem quer ser o primeiro, seja aquele que vos sirva. Né? Quem quer ser o primeiro, que seja aquele que vos sirva. Olha, ele diz assim, mas chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis o que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Ou seja, a lógica e a moralidade do meu reino é diferente, radicalmente diferente desse mundo. Os governadores dominam sobre aqueles que estão abaixo dele, mas entre vós não será assim. Se você quer ser grande, seja aquele que sirva a todos. Que exemplo os discípulos poderiam seguir nessa direção? O próprio exemplo de Cristo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foi exatamente o que ele fez até o último momento. Estava disposto a ir até as últimas consequências. Quais serão as consequências? A vida? Ok, eu dou a minha vida. Até a minha última gota de sangue? Ok, o meu sangue será derramado. Porque eu quero salvar essa humanidade. Vim para servir essa humanidade e salvá-la. E o Senhor Jesus foi até as últimas consequências e cumpriu cabalmente a sua missão. E aí? Eu e você estamos dispostos a fazer a mesma coisa? Nós precisamos estar dispostos a amar o nosso semelhante, servi-los, ajudá-los a encontrarem a salvação como nós fomos servidos e fomos ajudados a encontrar o caminho da nossa própria salvação. Estar disposto a fazer por outros o que outros fizeram por nós. Essa é a lição que o Senhor Jesus quer nos entregar no dia de hoje. Ore comigo. Pai, nos ajude nesse dia a ajudar outras pessoas a encontrarem a Cristo como único e suficiente Salvador. Usa-nos para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Aproveite bem o seu dia.